A questão. Hoje a questão é ideologia e alienação em Marx. Vamos, naturalmente, localizar o nosso assunto dentro da perspectiva que está norteando as nossas aulas nesses dois últimos encontros, que são as teorias sociológicas. Bom, isto já é assunto conhecido, eu passarei de soslaio por sobre ele. Alienação, já foi dito que ela e a ideologia ocupam um lugar importante na teoria marxista e também foi dito o que é cada uma dessas coisas. A ideologia e a alienação entram na teoria marxista dentro da crítica do capitalismo. Ele vai dizer que o capitalismo não tem condição de gerar igualdade. Esse é um dos defeitos fundamentais desse sistema. E não é, repito, porque sei que falei isso na última aula, uma questão de que as pessoas no capitalismo queiram ou deixam de querer ser justas, ser igualitárias. Não é isso, não é uma questão de querer, é uma questão de estrutura. O sistema já carrega em si essa estrutura da desigualdade, porque é um sistema que essencialmente visa produção para o lucro, para o crescimento. E onde há espaço para a aspiração do lucro na proporção em que o capitalismo advoga, não há espaço para o desenvolvimento da ideia de igualdade. Então, quando o trabalhador se insere no mundo do trabalho, ele produz, mas o que ele produz não é para ele, e sim para o burguês. E, além disso, o burguês determina tudo na vida dele. Determina o horário de trabalho, determina quanto ele vai ganhar. E assim, ele é comandado completamente de fora. Nesse caso, se diz que ele fica estranho a si mesmo. E, ficando estranho a si mesmo, ele é um alienado. A alienação consiste nisso. A pessoa está estranha a si mesma, ou está por fora. No contexto do capitalismo, quando o trabalhador vende a sua força de trabalho, ele faz essa venda mediante o salário, e aí ele automaticamente se transforma em mercadoria. Você vê que quando um time quer comprar um jogador, ele vai dizer qual é o preço do passe. A negociação é como se fosse de compra de qualquer outro objeto. O cara vai dizer quanto custa essa mesa, quanto custa essa televisão, quanto custa esse cara. Claro que não está comprando o cara, está comprando a força de trabalho dele como jogador, como lutador, como profissional de qualquer área. Mas o fato é que, nesse momento, ele é uma mercadoria. E em outros aspectos, também ele é uma mercadoria. Isso é parte da lógica do sistema capitalista. O trabalhador, portanto, sendo tratado como mercadoria, aí nós temos o fenômeno da reificação. Reificação significa coisificação, vem do latim res, que significa coisa. Até vem a palavra república, res pública, coisa pública. Então, o trabalhador é uma coisa no sistema capitalista. E o oposto disso é o fenômeno do fetichismo, que é o da transformação da mercadoria em objeto. Ou, desculpe, a transformação da mercadoria em ser vivente. Tratar a mercadoria como se fosse ser vivente, fetichismo. Tratar um ser vivente, um ser humano como mercadoria, reificação. Muito bem, no contexto capitalista, o fetichismo e a alienação se manifestam de maneira muito forte. E aí é preciso fazer uma crítica ao Estado. E a crítica considerará a questão ideológica. Porque no sistema capitalista, a gente percebe que, mas não apenas nele, que sejamos justos, a ideologia oculta o fato de que o Estado expressa interesses da classe dominante. Então, por que
Essa pergunta eu faço o tempo todo. Que a classe dominante não toma consciência da sua situação de classe explorada e cria metodologias de ação para se livrar desta exploração. E a resposta é porque ela é ideologizada. É posta na cabeça dela que ela não é escrava, que ela não é pisoteada, que ela não é explorada. E aí constrói-se argumentos em torno disso e a própria classe dominada, num dado momento, é a defensora da classe dominante. Muito bem. A ideologia tem, portanto, esta função e é preciso que se trabalhe sobre ela. Diante disso, existem muitos teóricos que fizeram um ensaio teórico em torno da possibilidade de se desideologizar o proletariado. E as pessoas, de um modo geral, né? Na verdade, a ideologia não é uma coisa apenas que o proletariado tem. Ela é algo que está em todas as classes. Marx vai dizer que é necessária uma revolução. Essa revolução é seguida de um Estado provisório. E aí é o que se chama de a ditadura do proletariado. É uma mudança de perspectiva onde os grandões, os mandantes da sociedade, os poderosos, passam a perder esse prestígio e o trabalhador ganhar esse status. Esse primeiro momento passageiro é o que nós chamamos de socialismo. Aí é que nós entramos no conceito fundamental de socialismo. Então, o trabalhador é pisado, ele precisa trabalhar em cima disso para se livrar disso, e isso se dá através de uma revolução. Uma vez que a revolução é feita, se instala um Estado provisório. E esse Estado, repito, é o socialismo. No socialismo ainda não há uma burocracia, não há um aparelho estatal, repressivo e jurídico. Mas após o socialismo, vem a segunda fase da revolução, que é o comunismo. Então, espero que não paire mais dúvidas em relação a isso. O socialismo é uma fase provisória para se chegar ao comunismo. E o comunismo seria aquele momento em que haveria a supressão da sociedade de classes. Não me perguntem como isso é possível, não vão logo asseverando que não é possível, apenas vão averiguando o que ele disse e pensem na sociedade e vivam e reflitam e leiam e como resultado disso tudo, vejam se isso é possível ou não, porque o grande problema dos estudantes hoje, em qualquer nível, é o de imaginar logo isso não é possível. Ok? Então, o comunismo seria esse momento da supressão da sociedade de classes. E seria o momento em que o Estado desapareceria. É uma coisa aparentemente aterrorizante para nós que somos acostumados a viver com o Estado, um governo, sistemas, entidades, grupos governando, a gente não acha que exista outra possibilidade de vida no mundo. Mas Marx teoriza que é possível. Na verdade, tudo é possível. Observação. Aqui nós temos a teoria a respeito da existência do socialismo e do comunismo. Em Marx, socialismo é isso, esse momento de passagem. Acabou de acontecer a revolução, aí se está organizando uma nova forma de viver. Nesse momento de organização, estamos vivendo o socialismo. Quando se organiza essa nova forma, aí nós temos o comunismo, que na verdade não é uma organização. Então, o que eu gostaria de falar em relação a isso é em relação ao conteúdo, porque eu só disse assim, o comunismo é um momento, o socialismo é um momento, socialismo, momento de passagem, comunismo, momento de chegada. Mas esse momento de passagem, chamado socialismo, ele consta de quê mesmo? Aí é uma coisa muito longa e é exatamente aí onde muita gente aproveita para enxertar ideias que são estranhas ao socialismo. E do mesmo modo, enxerta-se ideias estranhas ao comunismo.
Então, não vão logo captando isso, aquilo outro, de quem for dizendo o que quer que seja. Escutem as pessoas, leiam e vejam o que os livros dizem e vão formando aos poucos as próprias ideias. Muito bem, eu estou aqui para ajudar um pouco neste processo de iluminação, mas sei que isso não é uma coisa muito rápida. A gente vai precisar de muito tempo até vencermos toda esta barbárie da ignorância e do desfocamento cognoscitivo pelo qual nossa sociedade passa. Muito bem, passemos ao anarquismo agora. O anarquismo é uma outra proposta de vida social. E aí nós temos algumas ideias próprias dele. Os anarquistas repudiam o Estado, repudiam a estrutura eclesiástica, repudiam essa estrutura eclesiástica exatamente por conta da sua hierarquização, e eles defendem o ateísmo. Mas não é o ateísmo simplesmente pelo fato de que é preciso, é necessário não crer, mas pelo fato de que é preciso liberdade de crença. Muito bem. Além disso, o anarquismo baseia-se na organização não coercitiva, regida pela cooperação e pela aceitação dos membros da comunidade. Olhem aí, organização não coercitiva. É uma situação em que não tem mais aquela coisa de um determinado segmento social ficar coagindo um outro segmento para fazer coisas que são estranhas a esse outro e que normalmente vão ao encontro das necessidades do grupo que manda. Muito bem. Além disso, os anarquistas repudiam a criação de partidos, são contra isso. Eles acham que o partido tende a se burocratizar e a centralizar o poder. Vejam bem, a questão partidária aqui ela é bem interessante porque muitos de nós é contra partido, não porque o partido é mau em si, mas porque faz uma averiguação, uma observação das práticas partidárias e percebe que estas práticas são altamente imorais, inócuas para a sociedade de um modo geral e enchem o bolso daqueles que são, digamos assim, os que têm cargos de mando. Então, é por causa dessas práticas que normalmente as pessoas são contra partidos. Os anarquistas dizem que os partidos tendem a se burocratizar. E eu queria dizer uma coisa bem interessante. Um partido não é para burocratizar. Um partido não é uma instituição do Estado. O partido, ele é para ser uma representação do povo. O partido é uma parte. É um pedaço do povo. O grupo dos está representado pelo partido Y. O grupo das X, representado pelo partido alfa. E assim, cada partido representa um determinado segmento social. E uma vez no poder, ou ganhando algum cargo, esse partido vai continuar representando aquela classe. Ele é como que um pedaço daquela classe no Congresso ou no Senado. Mas não é isso que ocorre normalmente. Uma vez ganhando os cargos, os representantes tendem a esquecer quem os elegeu e quem os escolheu e para que eles foram escolhidos. Um representante da comunidade gay não vai fazer um papel no Congresso de perseguição, por exemplo, à comunidade. Se ele fizer, aí ele está traindo a causa que ele se propõe defender. Isso eu estou colocando, imaginando que alguém se candidate com essa bandeira, porque aí já vai chegar um monte de coisas do tipo, mas o cara só porque, digamos, ele faz parte de um grupo, não é necessário que ele defenda. Ok, não tem nada a ver
isso com o argumento que eu estou colocando. Estou colocando no fato de que alguém que é de uma comunidade, que defende aqueles ideais da comunidade e que é eleito para levar a defesa desses ideais, chega lá e para de fazer a defesa e, ao contrário, faz a perseguição daquele grupo. É essa a questão. Então, os grupos, uma vez eleitos, ou os candidatos individualmente, eles se tornam meio que um órgão do Estado. E uma vez se tornando órgão do Estado, eles esquecem o povo. Então, são práticas desse tipo que fazem com que os anarquistas detestem a existência de partidos. Temos alguns movimentos grandiosíssimos, melhor dizendo, do anarquismo. O Mikhail Bakunin, por exemplo, é um deles. Eu vou dizer alguns nomes porque é importante que nós conheçamos alguma dessas pessoas para que depois a gente possa se interessar, de repente a curiosidade ser despertada e a pessoa, nossa, eu vou dar uma lida, vou ver o que é isso, quem é esse, etc. Ok? Mikhail Bakunin é um desses representantes, Kropotkin e muitos outros. No começo do século XX, houve a organização anarcossindicalista. E essa organização visava lutar contra a opressão patronal. Existe um ressurgimento do anarquismo após a Segunda Guerra Mundial em movimentos da juventude. Isso aqui é para responder um pouco a pergunta que não foi feita, mas que poderá ser, que é o que é feito dos anarquistas hoje. Então, existem algumas iniciativas, principalmente em grupos pequenos, estudantis, etc. Mas, assim, uma maneira de pensar a sociedade organizada anarquicamente basicamente não tem ocorrido pensadores nos últimos tempos para pensar isso e nem pessoas para imaginar isso posto em prática. Vamos para o socialismo do século XX. A gente já viu o que é socialismo, vamos fechando um pouco o nosso assunto, averiguando como é o socialismo no século XX. Bom, mas isso é para um outro momento, né? Por hoje a gente já passou do tempo. Próxima aula a gente fecha esse assunto e finalmente passaremos para um outro.